Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marlon Moreira e no vídeo de hoje vamos para a nossa quarta aula de funções. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e venha comigo para essa aula. Na aula de hoje vamos estudar o domínio de uma função real. Bom, estudamos que toda função tem domínio, tem contradomínio e tem lei de correspondência. Então, quando é citada a função f de a em b, então já fica subentendido quem é o domínio A, quem é o contradomínio B. No caso, como a gente viu na aula anterior, o nosso domínio vai ser todo o nosso conjunto A, ou seja, todos os elementos do conjunto A. O contradomínio vai ser todos os elementos do nosso conjunto B. Só que aí, pessoal, chega uma situação que a função ela não dá o domínio e muito menos o contradomínio. E a gente precisa estudar cada situação de uma forma diferente. Bom, aqui temos esses três exemplos aqui, ó. O exemplo A, o B e o C. Nesse caso, a gente precisa determinar o domínio para cada função dessa aqui. Quando eu falo determinar o domínio, eu estou falando o seguinte: vamos determinar um valor para x que ele pode assumir nessa função aqui. Então, ou seja, o domínio vai ser todos os elementos que podem substituir o valor de x. Nesse caso, eu pergunto para vocês o seguinte: x aqui, nessa função, pode assumir qualquer valor? E aí, o que vocês me dizem? Aí vocês se lembram, né, que não existe divisão por zero, ou seja, não existe um zero no denominador de uma fração. Então, ou seja, esse x aqui, ele tem que ser o quê? Pode ser qualquer valor, sim, pode ser, só que um valor diferente de zero. Então, ou seja, o domínio, ele não vai ser qualquer números reais. Ele pode ser todos os números reais, só que vai ter que ser diferente de zero. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte, que o domínio para essa função aqui, o conjunto dos números reais, só que com asterístico em cima. Lembra o que significa esse asterístico? Eu estou retirando zero do nosso conjunto. Poderia vir de outra maneira também. O domínio daquela função vai ser todos os números reais, não é isso? Menos o zero. E há outras formas também de escrever esse domínio aqui. Bom, agora chega a segunda situação. Temos aqui uma raiz quadrada, certo? E a nossa variável x está dentro dessa raiz. E aí a gente lembra o seguinte, que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, ou seja, essa operação que se encontra aqui dentro da raiz, ela vai ter que ser o quê? Vai ter que ser positiva, e para ser positivo isso aqui, a gente sabe que tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero? Pode. Raiz de zero é zero, beleza. Isso tudo bem. Agora, pode ser negativo? Por exemplo, se x aqui ele for um 4, vai ficar 3 menos 4, vai dar menos 1, vai dar negativo, não vai dar bom isso aqui. Então, a gente precisa fazer uma operação e determinar os valores que x pode assumir. Nesse caso, a gente vai fazer isso aqui, ó. 3 menos x tem que ser um valor maior ou igual a zero. Agora a gente vai brincar aqui com a operação. A gente vai deixar o valor de x aqui, o menos x desse lado, e vamos passar quem? Vamos passar o 3 para o outro lado. Então, como está positivo esse 3, ele vai para o outro lado como? Vai passar negativo. Lembrando que sempre quando a gente está procurando um valor de uma variável, no caso aqui x, a gente sempre vai querer encontrar esse valor positivo. Então, nesse caso aqui, eu sou obrigado a multiplicar toda a minha operação aqui, a minha equação, por menos 1. Então, quando eu multiplico isso aqui tudo por menos 1, isso aqui, ó, o x vai ficar positivo, certo? Eu vou multiplicar também, ó, o sinal aqui de desigualdade. Esse sinal é o quê? Maior ou igual. Ele vai ficar menor ou igual. E o 3, que estava negativo, vai ficar positivo. Ou seja, o domínio para essa função
vai ser que x ele tem que ser menor que 3. Então, o domínio vai ser aqui, ó. O domínio, vamos colocar dessa maneira aqui, ó. X ele pertence aos números reais. Tá ok, nesse caso aqui, x tem que ser menor ou igual a 3. Pode ser 3? Pode. Por exemplo, se for 3 aqui, né? A gente viu, né? 3 menos 3 vai dar 0. Raiz de 0 é 0, aí tudo bem. Ok. Pode ser 2? Também pode ser 2, porque 3 menos 2 é 1. Raiz de 1, né? É o próprio 1. Então, tudo dá certo. Agora, pode ser maior que 3? A gente viu que não pode ser 4. Se não pode ser 4, muito menos 5, muito menos 6. Então, tem que ser todos os valores menor ou igual a 3. Eu posso representar isso aqui de uma outra maneira? Posso sim. Eu posso colocar um intervalo aqui, ó, aberto no menos infinito e fechado no 3. O domínio poderia vir dessa forma aqui também, ó. Poderia ser assim, ó. Certo? Agora, pessoal, prestem atenção ó, nessa terceira equação. Temos aqui uma raiz quadrada no numerador. Aqui tudo bem, a gente só vai usar a condição que a gente usou aqui na letra B. A gente viu que aqui o x ele tem que ser maior ou igual a 0. Tudo bem. Agora, temos uma raiz quadrada no denominador da fração. A gente sabe que a raiz tem que ser positiva. Mas a gente sabe também que no denominador da fração tem que ser diferente de 0. Então, nesse caso, como é que eu vou fazer? Né? Eu sei que tem que ser maior ou igual a 0 e tem que ser também diferente de 0. Então, é simples. Nesse caso, quando tiver uma raiz quadrada no denominador da minha fração, eu simplesmente vou colocar isso aqui, ó, que isso aqui tem que ser maior que 0. Porque isso aqui não pode ser igual a 0. Porque se for igual a 0, raiz de 0 é 0. 0 não pode estar no denominador da minha fração. Ou seja, não existe divisão por 0. Então, nesse caso aqui na letra C, eu vou ter que analisar as duas condições. A primeira condição de cima, que é essa aqui que a gente vai fazer primeiro. E depois vamos fazer a de baixo. Nesse caso ali, temos o seguinte, ó, dentro da nossa raiz quadrada, temos 7 menos x. No caso ali, tem que ser maior ou igual a 0. Vamos fazer o mesmo esquema que fizemos ali na letra B. Vou deixar o x desse lado. Vou passar quem? Vou passar o 7 para lá, só que ele está positivo, ele vai negativo. Novamente, o que eu vou fazer? Vou multiplicar isso aqui tudo por menos 1. Então, quando eu multiplico isso aqui tudo por menos 1, o que acontece? Meu x ele fica positivo. Sim, eu tenho que mudar o sinal ali da desigualdade. Vai ficar menor ou igual a quê? 7. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos analisar aqui a segunda situação. A segunda situação é essa aqui, ó. Aonde fala, vou trazer para cá. A segunda situação diz o seguinte, x menos 2 tem que ser maior que 0. Nesse caso está simples, x tem que ser, o 2 passa para lá, positivo, está negativo, passa positivo, fica x maior que 2. Nesse caso aqui eu não precisei mudar o sinal, porque eu não multipliquei por menos 1. Agora temos o seguinte, temos essas duas situações, não é verdade? E o domínio vai ficar, o domínio é igual a x, que pertence aos números reais, tá ok? X ele vai ser maior que 2, e x ele vai ser menor ou igual a 7. Bom, se vocês tiverem dificuldade em visualizar isso aqui, vocês podem colocar em intervalo. Por exemplo, a gente viu que aqui é menor, no caso aqui, nesse aqui é maior que 2, né? Então vai ficar, ó, aberto no 2, o domínio, né? Vamos colocar aqui, e fechado no 7. Pode vir assim também a resposta, ok? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício
e vamos levar em consideração essas três condições que acabamos de analisar. A primeira condição, que não pode ter divisão por zero, ou seja, não pode ser zero o denominador da nossa fração. Não pode dar negativo a nossa raiz quadrada, o que tiver aqui dentro. E quando a raiz quadrada estiver no denominador da fração, a gente vai levar em consideração que tem que ser maior que zero. Então, beleza? Vamos para o exercício agora. A primeira questão diz o seguinte: se x e y são números reais, estabeleça o domínio de cada uma das funções dada pelas seguintes leis. Vamos analisar a letra A. A letra A, a gente vai olhar aqui para o valor de x e ele não está em um denominador. Ok, beleza. E também não está dentro de uma raiz quadrada. Nesse caso aqui, o domínio é simples. O domínio aqui vai ser os números reais. Ou seja, o que eu quero dizer? Que x ele pode assumir qualquer valor. Esse x aqui, tanto esse x que está ao quadrado, como esse outro x aqui, ele pode assumir qualquer valor. O mesmo vale para a letra B. A gente pode observar que o x ele está aqui no numerador e não está dentro de raiz. Então, se não está dentro de raiz e se não aparece no denominador, o domínio aqui também vai ser os números reais, ou seja, x pode assumir qualquer valor. Ok? Agora vamos para a letra C. Agora a gente observa que o x aparece tanto no numerador, mas também aparece no denominador. E a gente lembra o quê? Que no denominador da fração não existe divisão por zero. Então, esse x aqui, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, o quê? A resposta aqui é o domínio é o conjunto dos números reais, porém com asterisco aqui, Aí já basta, né? A gente está falando que pode ser qualquer número menos o zero. Letra D. Letra D, aparece novamente o x no denominador. Então, isso aqui tudo, essa operação aqui, tem que ser o quê? Diferente de zero. Agora aqui a gente precisa fazer uma continha. Temos que x menos 1 é diferente de zero. Então, x vai ser diferente. Esse menos 1 vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, x nesse caso aqui tem que ser diferente de 1. Então, o domínio, x pertence aos números reais. Tal que x aqui tem que ser diferente de 1. Ok, tá aí a nossa resposta. Bom, vamos agora para a questão de número 2. Se x e y são números reais, determine o domínio das funções definida por... Olha que agora temos aqui uma raiz quadrada. Então, quando é raiz quadrada, a gente tem que colocar aqui. O que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Logo, eu tenho que x tem que ser maior que 2. Por que 2? Esse menos 2 estava negativo, eu passei para o outro lado da desigualdade e ficou 2 positivo. Então, quem vai ser o domínio aqui? O domínio nessa situação vai ser x pertence aos números reais, tal que x ele tem que ser maior ou igual a 2. Ok. Bom, letra B. Pessoal, perceba o seguinte, que aqui não é raiz quadrada, Aqui é raiz cúbica, o índice aqui é ímpar. Então, nesse caso aqui, o domínio pode ser dos números reais. Esse x aqui está dentro de uma raiz cúbica. O índice aqui é ímpar, então pode assumir qualquer valor. Certo? Lembrando que a restrição lá é para raiz quadrada. Ok, vamos para a letra C. Temos agora, novamente, uma situação de uma raiz quadrada. Porém, essa raiz quadrada ela está no denominador da fração. Ela está dividindo a nossa equação ali. Então, a gente lembra que quando é assim,
a gente tem que colocar que esse valor aqui tem que ser maior que zero. Ele não pode ser igual, não. Então, ele tem que ser maior. Então, vamos fazer aqui a continha, ó. X menos 3 tem que ser maior que zero. Logo, x tem que ser maior que 3 positivo, ó. Menos 3 passa para lá, passou positivo. Então, como é que vai ficar o domínio aqui? Vai ficar aqui o domínio. X ele pertence aos números reais, ao conjunto dos números reais, tal que o valor de x ele tem que ser qualquer valor, só que maior que 3. Letra D. Na letra D temos duas situações. Temos a primeira situação, que o x aqui ele tem que ser maior ou igual a zero, e temos que o x aqui tem que ser diferente de zero. Então, vamos resolver a primeira parte. Fica aqui x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. X tem que ser maior ou igual a menos 1. X tem que ser diferente de zero. Então, temos aqui duas condições. Então, como é que vai ficar esse domínio? Vai ficar, vou colocar de azul, né? O domínio vai ser x pertence aos números reais, ao conjunto dos números reais, tal que x ele vai ser maior ou igual a menos 1 e x tem que ser diferente de zero. Pronto, tá aqui as nossas respostas, nosso exercício respondido. Bom, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário e até a próxima aula.